Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje você vai entender por que é necessário que enquanto você vá orar, você se ajoelhe. Em via de regra, não necessariamente em toda situação de oração você precisa se ajoelhar, mas em toda ocasião em que você realmente quer se conectar com Deus, você precisa orar em tempos específicos, porque existe um motivo bíblico para isso e é justamente sobre esse assunto que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo para você. Então vem comigo. Quando o assunto é oração, muitas vezes a gente fica se questionando se é necessário a gente se ajoelhar para se comunicar com Deus em todo o tempo. Em verdade, você não precisa ficar se ajoelhando a todo tempo para estabelecer uma linha direta de comunicação com Deus, e é justamente sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje no vídeo. Mas antes de dar continuidade, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber mais materiais e dá o teu like, porque assim o YouTube ele recomenda esse material para outras pessoas também serem alcançadas e abençoadas. Vamos ao vídeo. Então, quando o assunto é oração, vocês podem sim se ajoelhar, é necessário em determinadas situações se ajoelhar, e no vídeo de hoje você vai entender o porquê disso. Basicamente, quando a gente vê que o homem caiu, ou a queda do homem, muitas bíblias têm um subtítulo inicial lá em Gênesis quando fala sobre a queda do homem, ela fala basicamente de uma queda espiritual. E essa queda espiritual, ela ocorreu principalmente porque o homem quis ser o Deus dele mesmo. O homem, ele quis se entronizar, ocupar um local que ele mesmo já possuía. Porque lembra vocês que a serpente, no princípio, quando tentou Adão e Eva a entrar em pecado, a serpente disse à mulher o seguinte: olha, se você comer desse fruto, certamente você não vai morrer, mas pelo contrário, você será semelhante ao Altíssimo. Você será como Deus. Em outras palavras, a mulher e o homem, a primazia da criação de Deus, já eram por si só a imagem e semelhança de Deus, mas a serpente enganou Eva e essa deu também do fruto ao marido, a Adão, e os dois pecaram e portanto foram destituídos da glória de Deus, e conjuntamente com eles toda a humanidade. Mas o que é que tem a ver isso com se ajoelhar para orar a Deus? Quando você se ajoelha, você está dizendo para Deus que Ele é quem governa você e não o inverso. Eu não sei quanto a vocês, mas em filmes de guerra, quando você percebe que o exército inimigo conquistou o outro está rendido àquele exército que está conquistando. Então, nessas situações de guerra, de filmes de guerra, eu percebo algo muito interessante, que quando aquele exército que foi conquistado, que portanto está se entregando ao outro, geralmente cada soldado, eles são enfileirados e ajoelhados, muitas vezes sentenciados à morte. Então, a questão de estar ajoelhado por si só é um sinal de entrega máxima, no qual aquele que está fazendo, promovendo aquilo, está também governando a vida das outras pessoas e pode fazer o que bem entender com elas. Mas enfim, esse contexto aparentemente negativo é justamente o que o diabo quer fazer com as pessoas. Lembra vocês que quando Jesus foi tentado no deserto, o próprio Satanás disse: olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Então observe, uma das coisas espirituais que Satanás sempre quis é a rendição plena da humanidade a ele. Isso nós chamamos de adoração. Então veja, Jesus tinha uma resposta direta a Satanás naquela situação. Ele disse: olha, afastai-se de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então observa, quando Jesus responde a Satanás, primeiramente e indiretamente Jesus está dizendo a ele: olha, quando alguém se ajoelha, está prestando culto a Deus. Prestar culto é se entregar totalmente ao Criador. Então é um papel completamente inverso daquilo que o homem, no princípio da criação, fez em relação ao Pai. Pelo contrário, o homem no princípio ele quis ser autossuficiente, ele quis ser o dono da própria vida dele, e por causa disso, tanto o homem quanto a mulher caíram, eles pecaram e foram destituídos da presença do Espírito Santo. Mas quando você percebe nas Escrituras que Jesus ele é o modelo exato de como se achegar a Deus, você percebe em diferentes situações que quando Jesus ia orar, ele se ajoelhava. Uma situação dessa pode ser constatada lá no Getsemane. Ele se ajoelhava e orava ao Pai. Ele pedia para afastar o cálice que vinha sobre a vida dele. Em outras palavras, afastar o nível de castigo que ele teria que beber, que ele teria que passar. Mas ele orava entregando a vida dele ao Pai.
que seja feita, portanto, a tua vontade e não a minha. Então observa, no contexto de oração em joelhos, você automaticamente está se permitindo que Deus governe a sua vida e não o inverso. Então por isso que o nível máximo de entrega na oração tem que ser de joelhos, porque nesse contexto de joelhos, joelhos físicos e também espirituais, porque você pode muitas vezes estar ajoelhado fisicamente, mas em pé espiritualmente. Para Deus importa mais a posição do seu coração, mas também a posição de joelhos, biblicamente falando, está ligada à oração e ao nível máximo de oração, que é a adoração. Quando você adora a Deus, você entrega todo o seu ser, tudo que você é, todo tipo de decisão que você vai tomar na vida a Ele. E é por isso que Satanás ronda e faz com que as pessoas não orem. Porque ele sabe exatamente que quando um cristão não ora, basicamente o que eu vou falar em seguida, que é o principal de tudo, não vai acontecer. Basicamente o cristão vai ficar destituído do seguinte: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para quê? Para que propósito? Vamos ver para quê. Para que, segundo as riquezas da sua glória, da glória de quem? Da glória de Jesus, ok? Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, basicamente, Paulo está dizendo algo muito importante aqui. Olha, ele está dizendo que ele se põe de joelhos, mas ele sabe o motivo de se estar colocando de joelhos perante o Pai. Ele diz que quando alguém se põe de joelhos, ele está se revestindo de poder. Se revestindo do poder de quem? Do Espírito Santo. Então tem algumas coisas na sua vida que você nunca vai conseguir vencer se você não se ajoelha. Porque quando você não se ajoelha, você está dizendo para Deus que é autossuficiente para vencer determinados obstáculos da vida. E aí você vai trilhar esse caminho sozinho. E eu digo para você, é um caminho árduo, é um caminho difícil e que muitas vezes você não vai conseguir solucionar determinados problemas. Mas a Bíblia também continua falando o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, propósito de novo, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então observa, essas passagens bíblicas, elas trazem pontos-chave essenciais pelos quais é necessário que você se ajoelhe enquanto você ora. O primeiro deles é você ser fortalecido no homem interior. Homem interior na Bíblia é a mesma coisa que espírito humano. Então, quando você se ajoelha perante o Pai, você está sendo fortalecido pelo Espírito Santo no seu espírito, no homem interior. Então, a única maneira de você se fortalecer e vencer pecados é se ajoelhando e orando. Um outro ponto aqui é que, envolvido com esse processo de libertação, existe o processo de estar enraizado em amor. A Bíblia diz que o próprio Deus é amor. Então, quando você se envolve com Deus no contexto de oração e em joelhos, você vai começar a entender espiritualmente o que é que significa o amor divino. Você vai começar a ver dimensões do amor divino que antes você não conhecia. É por isso que o cristão que está fortalecido em Deus é um cristão cheio de amor. E esse cristão, portanto, ele anda segundo Cristo, porque Cristo andava em amor. Então a oração de Paulo era de algo que ele já tinha provado. Em outras palavras, Paulo já tinha provado que enquanto ele se ajoelhava, ele era, primeiro, fortalecido no seu espírito, e segundo, ele começou a compreender as dimensões do amor de Deus. E como ele provou disso, ele orava para os efésios, ele estava fazendo essas orações para os cristãos em Éfeso, para que eles começassem a provar das mesmas dimensões espirituais e benefícios de estar orando em joelhos. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero que você entenda basicamente o seguinte: não são todas as situações que você precisa orar em joelhos, mas em toda a sua vida é necessário momentos específicos de você se trancar em seu quarto, se ajoelhar e orar para ser fortalecido no homem interior, compreender o amor de Deus e compartilhar esse amor de Deus com outras pessoas. Tem coisas, queridos, que Deus só vai compartilhar com vocês no secreto. E esse secreto ele é alicerçado, consolidado em orações em joelhos. E diferente daquele homem, todo cheio de si, todo cheio de soberba, todo cheio de controle sobre a sua própria vida, quando você se ajoelha perante o Pai, você está rendido. Não como um guerreiro, de uma batalha que foi vencido pelo adversário,
Mas pelo contrário, quando o cristão se ajoelha, ele vence o diabo, porque ele está dizendo que maior é aquele que habita nele do que aquele que está no mundo. Quando você se ajoelha, você está humildemente dizendo para Deus: eu preciso de você. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá o like, compartilha com quem você ama e espero que ele possa edificar a sua vida e você agora possa ter uma compreensão plena de que existem situações na sua vida que é necessário que você sim se ajoelhe e ore ao Pai para ser fortalecido no Espírito e possa provar de dimensões do amor divino que até então você não tinha provado. Eu quero que você saiba que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom!